Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Pela Voz Delas. Hoje a gente recebe Ana Minuto, estamos aqui Mariana Laranjeira e eu, Letícia Sugai, para conversar com essa grande entrevistada de hoje. E a Ana Minuto é CEO da Minuto Consultoria, que segundo ela mesma, quem quiser saber mais vai procurar no LinkedIn. Não, brincadeira. Mas a gente vai contar com uma descrição dela agora para conhecer um pouquinho mais da história, ela vai fazer também uma autodescrição. E a gente vai ter o prazer de conversar com você a partir de agora. Ana. Maravilha, muito obrigada pelo convite, queridas. Eu sou Ana Minuto, uma mulher negra de pele retinta, estou com os cabelos trançados até o ombro. Dessa vez ele está curto e preto, porque eu troco de cabelo sempre. Estou com uma camisa linda, laranja, muito parecido com o logo do Elas, e vim aqui trocar com vocês e tenho certeza que vai ser incrível. Obrigada, Ana. Mari, vamos lá? Vamos lá. Obrigada, Ana, novamente. É um prazer ter você aqui conosco, né? Te ouvir, é sempre maravilhoso parar e te ouvir. Queria saber um pouquinho da sua trajetória, queria que você contasse pra gente, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, para poder inspirar também outras pessoas, trazer a história da Ana aqui pra gente. Ótimo, maravilha. Eu sou Ana Célia Minuto de Campos, filha de Maria da Penha Nascimento de Campos e Jesus Benedito Minuto de Campos, do extremo da zona leste de São Paulo. Tenho mais 2 irmãs, 4 sobrinhos e um afilhado. Minha família é pequena, mas é linda. Para além disso, sou de Guaianazes, comecei a minha vida nos movimentos sociais. Então, eu tenho uma visão muito ampla, não só do mercado, mas também do social, e também fui funcionária pública. O que fez com que eu chegasse até aqui foi essa trajetória. Aos 16 anos, eu fui trabalhar com a minha mãe. Minha mãe era costureira, então eu fui trabalhar como infestadeira numa empresa de costura. E eu gosto sempre de dizer que os nossos pais levam a gente para onde eles conhecem. Por isso que é tão importante nós, enquanto mulheres, também sermos exemplos para essas crianças que estão vindo, para que elas entendam também que é possível. Fui trabalhar com a minha mãe, fiquei 2 anos e pouco, mas eu era muito revolucionária para aquele ambiente. Então, eu olhava minha mãe passava por um racismo muito duro, né? Se hoje eu passo por racismo, imagine há 30, 40 anos atrás. E para mim era muito complicado ver aquilo. Foi naquele momento que eu falei, serei trilionária. É isso que eu quero. Só que nessa época não tinha o trilionário, então era milionária mesmo. E a partir daí, comecei... Adorei tchê-tchê, adoro barulho de dinheiro. Foi a partir daí, passei por esse processo, comecei a procurar emprego, mas também era um desafio. Na minha geração, para nós era dito que nós tínhamos que ser funcionários públicos. Fui ser funcionária pública do Correios. Foi muito bom, legal, mas também era muito revolucionária. Meu caixa vivia cheio de gente. Era uma coisa, era um baile aquele Correio na minha existência. Mas, como os ambientes ainda são muito retrógrados e são muito quadradinhos, eu fiquei uns 2 anos e meio, saí e comecei a procurar emprego. E, na época, eu fui trabalhar como telemarketing. Comecei a trabalhar numa empresa de telemarketing que foi o primeiro provedor de internet gratuito do Brasil. Vocês devem ter visto o cachorrinho, branquinho. Olha como eu sou nova. E aí foi lá que começou a minha trajetória real na área de tecnologia. Comecei lá, a partir daí fui para outras empresas, foi lá que eu consegui pagar minha faculdade. Vivi muito tempo não, uns 7, 8 anos trabalhando com projetos de tecnologia. Nesse momento eu falei, serei rica. Não quero mais saber de pobre, não quero mais saber de preto, não quero mais saber de problema de ninguém. Quero só ser rica. Mas aí o universo, que é muito inteligente, fala assim, ô filha, que mundo você vive, gata? Aí, passando o tempo, minha mãe acabou falecendo de um câncer arrasador. E, a partir daí, fiquei com dúvidas se ficava na empresa de tecnologia ou se eu ia para a ONG. Fui fazer o que tem que ser feito, fui cuidar da ONG, fiquei 2 anos, mas naquela época não existia impacto social. Naquela época ninguém acreditava em ONG, então era muito desafiador você conseguir dinheiro para qualquer coisa.
Fiquei 2 anos, escrevi projeto para a ONU, para a UNF, para a Prefeitura de São Paulo, vários projetos de impacto social, voltei para o mercado de trabalho e já não fazia mais sentido. E aí é importante a gente entender, enquanto empreendedoras, enquanto mulheres que trabalham dentro das suas corporações, que sim, nós temos direito, sim, de mudar de profissão. A gente tem o direito de olhar e falar, estou cansada, não aguento mais, não faz mais sentido para mim, vou buscar um outro caminho, porque também é dado para a gente que a gente tem que entrar numa empresa e tem que morrer na empresa. Isso era na geração da minha mãe. Até a minha geração ainda pegou um pouco disso, mas eu não fui tão legal assim. Então, esse é um ponto que eu fiz muitas transições de carreira. Até surgir a Minuto, que é uma consultoria que tem como objetivo auxiliar as empresas a serem mais diversas, né, inclusivas, e também tem aí um quê de ESG relacionado a impacto social, sustentabilidade, e eu gosto muito de governança, sou da área de tecnologia, então adoro governança. E é isso. Foi assim que a gente chegou até aqui. A gente tem 15 anos, já atingindo mais de 6 milhões de pessoas, mais de 300 empresas. É um desafio diário, né, porque a gente tem que dar de cara com várias coisas que acontecem, não só no social, mas também na nossa vida como um todo, né? E todo esse processo é bem desafiador para que a gente possa manter ESG, para que a gente possa fazer as empresas serem mais diversas. Então, são várias questões. Bom, gente, foi muito rápido, mas foi o suficiente para vocês entenderem como eu sou legal e linda. Intensa, nossa, muita história em Maravilhosa. 5 minutos aqui, que cada lembrança que deve ter vindo. Obrigada por nos libertar na tua fala de que a gente não precisa ficar pegado a uma mesma carreira por muito tempo. É muito importante a gente ouvir isso. Talvez no subconsciente a gente saiba, mas quando vem alguém e diz isso pra gente, eu até tirei um pouco de peso das costas agora, porque eu tenho um pouco dessa inquietude. O que eu vou fazer daqui a 5 anos? E daqui a 10, daqui a 15? A gente tá falando sobre pensar em futuro, né? E a gente às vezes fica se sentindo responsável ou mesmo culpada. De, poxa, mas investi tanto agora nessa carreira, eu vou trocar. E aí acho que a gente entra nesse lugar de culpa porque a gente não compreende que nós somos um ser humano só. Que as habilidades que você desenvolveu na sua carreira, você vai utilizar numa outra carreira. Que as habilidades que você desenvolveu na comunicação, no pensamento rápido. Por exemplo, hoje a minha empresa, apesar dos desafios, nós somos quem nós somos porque eu sou da área de tecnologia. Então, todo o arcabouço que eu conheci na área de tecnologia, eu trouxe para os movimentos sociais, eu trouxe para desenvolvimento humano, porque são coisas que a gente precisa. Raciocínio rápido, direcionamento, foco, saber onde está, onde você quer chegar, o que faz sentido, o que não faz. A questão é que escolhi uma nova profissão. Ai, que legal, mas eu tenho que começar tudo do zero. Você tem uma história de 40 anos, 30 anos fazendo uma coisa, como é que uma hora para outra você vai olhar e vai dizer, não existe mais. Então, quando a gente aprende a clopar, entendi que sim, que é possível eu levar o meu conhecimento adquirido nessa profissão para outra, as coisas se tornam mais leves. E aí, eu sempre gosto de perguntar, né, essa culpa é sua ou é de outra pessoa? Provavelmente é de alguém que disse para você que você tem que seguir uma mesma carreira para o resto da vida. Afinal, como você vai mudar de emprego? Começar tudo do zero? De novo. Coitadinha, né? Vai ter que... Vai perder todas as regalias. Não, fica aí, tá muito bom. Você está engordando, você está tendo depressão, você está tendo ansiedade, você está passando por vários abusos, mas continua aí, viu? Porque o seu lugar é aí adoecendo. Então, a gente está passando por uma nova era, e nós, enquanto mulheres também, precisamos começar a entender que a vida das nossas mães eram das nossas mães. Sim. E que a gente pode hoje, apesar de todos os desafios que elas passaram, fazer diferente. Isso é maravilhoso, Ana, que você está trazendo, porque de fato é isso, é transformar os nossos ambientes, né? E transformar mesmo as relações, que acredito que é isso que você busca, né? O que você tem trazido ao longo da tua trajetória e hoje à frente aí da Minuto Consultoria. Queria que você trouxesse aqui pra gente um pouquinho dos teus... Compartilhar com a gente mesmo alguns exemplos de impacto positivo que você tem feito na consultoria Minuto, principalmente com o trabalho com o público de afrodescendentes, que você faz lindamente aí há muitos anos. Acho que existem vários, e aí isso vale para mim, isso vale para vocês e para todas as mulheres que estão assistindo ou ouvindo. Todas somos referência para alguém. Isso aí. Precisamos reconhecer isso. Então, eu sempre digo, em vez de você buscar referência, seja a referência. Sua filha está te olhando, sua prima está te olhando, sua sobrinha está te olhando. E isso é legado. Que legado você quer deixar?
Então, hoje o meu objetivo é muito mais relacionado a essa representatividade de olhar para as pessoas e as pessoas perceberem que elas podem, e não está relacionado a esse poder, eu quero, eu posso. Não. Está relacionado a eu quero, eu traço um objetivo, planejo esse objetivo, todos os dias eu executo algo em favor desse objetivo, monitoro, se eu tiver que mudar de rota, eu vou mudar, vou ser constante e disciplinada. Porque a gente entra nesse lugar de que vai dar tudo certo. Não vai, se você não fizer a sua parte, não vai dar certo. Uhum. É muita luta, né? É luta diária mesmo, né? É disciplina, é o que você falou, disciplina é essencial. E aí nós entramos, ontem eu estava dando um treinamento para umas mulheres sobre reprogramação de crenças e conexão com a mãe, que eu trabalho muito a questão sistêmica, e muitas de nós paramos, porque é isso, a gente fica cansada. Putz, é muita coisa. Então, meu objetivo, não só com as pessoas pretas, mas com o ser humano, é que primeiro entenda que sim, e que ele é um indivíduo incrível e que as pessoas precisam dele da forma que ele é. Depois disso, existem vários recortes, vários desafios diários. Não sou boa, não é para mim, não estou pronta, não sei fazer. Mas será que isso é seu? Então, eu vou trazer um exemplo de uma advogada que ela fez advocacia, ela ganhava R$30 mil. R$30 mil? Dentro do Brasil é considerada rica. Aí a mãe sempre falou para ela, você precisa fazer concurso público. Você precisa fazer concurso público. Agora ela está no concurso público ganhando R$5 mil. Aí ela fala assim, mas eu estou buscando outros concursos. Mas eu sempre chego próximo, nunca passo. Eu falei, então, você não passa porque você não quer passar. Então, o meu objetivo é as pessoas entenderem que o que era dos nossos pais é dos nossos pais. É deles, é crença deles, realidade deles, verdades deles, que nos influenciam? Sim, mas como é que eu posso utilizar isso de forma diferente? Isso vale para o mercado de trabalho. Então, eu auxilio as empresas a desenvolver projetos de desenvolvimento humano para pessoas de grupos subrepresentados. Então, aceleração de carreira, coaching, mentoria, atividades que ajudem as pessoas a repensar, não só na vida, mas repensar o que é importante para você enquanto indivíduo. Porque nós passamos a vida fazendo algo que alguém falou que a gente tinha que fazer. E a gente passa a vida, muitas vezes, infeliz, sem entender o que está fazendo, por que está fazendo, porque sua mãe falava, você tem que ser funcionária pública. Então, questionar esses valores, essas crenças, questionar os ambientes corporativos. Então, a gente trabalha muito com liderança inclusiva, nesse processo de você olhar o ser humano como um ser humano, que ele tem seus desafios, que ele tem suas alegrias, que ele tem seus medos. Nós temos hoje, dentro das corporações, mais de 5 gerações. E como é que eu lido com a geração Z? Mas a geração Z não quer saber de nada, a geração Z não quer trabalhar, a geração Z quer... Será que não? Ou será que eles hoje valorizam coisas que eu não aprendi a valorizar? Uhum. Hoje, antes eu saía, eu demorava 2 horas da minha casa para ir para o meu trabalho, depois mais 2 horas para ir para a faculdade, depois mais 2 horas para ir para casa, 6 horas na condução. Eu ia ser uma pessoa tão produtiva como um carinha que morava do lado da Vila Mariana e chegava na faculdade em 5 minutos? Não. E hoje, os jovens olham para isso e falam, eu passar 2 horas na condução para ganhar R$1.000? Não vou. Eu vou passar 4, 5, 10 horas trabalhando para não ver minha mãe, para não ver meu pai, como eu não fui visto? Então, a gente trabalha com esses dilemas dentro das empresas, trazendo essa questão da inteligência emocional, trazendo esse processo do reconhecimento de você como indivíduo e que você é importante para a corporação, por você ser quem você é, essa questão do posicionamento, que isso tanto vale para mulheres como para qualquer pessoa. Às vezes a gente não se posiciona na vida. E se a gente não se posiciona na vida, alguém vai posicionar a gente. Com certeza. A gente ia perguntar justamente sobre a tua metodologia de trabalho, mas você acabou discorrendo um pouquinho. Você faz um trabalho com empreendedores também, não? Sim. Como é essa outra abordagem? Quando a gente pensa em empreendedor, eu estou empreendendo aí, acho que eu empreendi a vida toda. Todas as mulheres empreenderam a vida toda, porque todas as vezes a gente teve que inventar muito, criar muito, fazer coisas inimagináveis. Todos os dias. Todos os dias. E quando a gente pensa em empreender, durante muito tempo, na minha área de empreendimento, eu acreditava que era só técnica.
Eu preciso entender bem de Instagram, preciso entender bem de Facebook, preciso entender bem das ferramentas de metodologia. E com o tempo, eu percebi que se você minimamente não tiver emocionalmente organizada através do autoconhecimento, você vai parar. Porque é o sentimento de que não é para você. Eu não sou herdeira, sou uma mulher preta, do extremo da Zona Leste de São Paulo, irmã mais velha. Todos esses recortes vão dizendo para a gente, você pode ou você não pode. Então, hoje eu trabalho com empreendedoras muito mais nesse sentido de se enxergar como uma pessoa de valor. De entender que, sim, ela pode empreender, mas que ela vai precisar fazer um autoconhecimento. Porque eu sempre digo que a nossa vida é 80% frustração e 20% alegria, quando chega nessa alegria. E o quanto você está disposta a viver o seu sonho e pagar um preço, porque tem um preço. Então, a gente vê muito empreendedorismo de palco, né? A pessoa sobe lá e vai ser fácil, vai ser lindo. Não, não vai ser fácil, não vai ser lindo. É o que eu falo sempre, eu nunca desisti, mas sempre chorei. Então, eu auxilio nesse processo de quem é você, aonde você quer chegar, que negócio você tem, qual que é esse produto, para quem você está atendendo, quem você está atendendo com esse produto. E uma questão muito séria que tem nas empreendedoras que é não cobrar ou não saber cobrar. Por quê? Porque a gente acredita que nós somos servidoras, vimos aqui para salvar o mundo, servindo aos homens, então eu não mereço cobrar. Tem uma dificuldade de cobrar, às vezes, o que vale o serviço, né? Sim, uma porque a gente não tem nítido para a gente qual é o valor. Muitas vezes a gente saiu do mundo corporativo, ou a gente nunca nem entrou nesse mundo corporativo, que acontece com a maioria das mulheres pretas. Então, eu não tenho noção de valor. Então, trazer essa noção de valor, trazer essa questão de pesquisa de mercado, esse entendimento de que os negócios têm suas fases, eles têm um tempo para começar a dar certo, trazer esse processo de que quais são as habilidades e competências que eu vou precisar desenvolver, principalmente emocionalmente, para lidar com tantos desafios. Porque não é só empreender. Empreender é fácil. É lidar com o externo, com o interno, com a família, com os nãos, com não é para você, com a falta de crédito, eu tenho conta para pagar e não tem como. Então, hoje eu digo que eu empreendo há 15 anos, mas assim, eu não sou responsável nem pelas minhas plantas, se vacilar. É totalmente diferente de uma mulher que tem 2, 3 filhos, que faz negócio para sobreviver. Então, a gente precisa entender as diferenças dos momentos e movimentos. Eu digo sempre do ritmo da vida, que o ritmo da vida é diferente para cada uma de nós. E as mulheres entenderem o seu ritmo, principalmente empreendendo, levando em consideração o interno ou o externo, transforma o negócio. Ana, é muito importante isso que você traz, porque eu acho que é essencial esse trabalho que você faz. Sou admiradora no seu trabalho e assim, você tocou num ponto importante que é trabalhar essa capacitação tanto no autoconhecimento como também na questão, principalmente no foco de pessoas do mundo de subrepresentados, que eu adoro, né? Detesto a palavra minorias, porque não somos minorias. Não somos minoria. IBGE já trouxe aí, nós somos 53 milhões de mulheres no mercado de trabalho, né? Nós somos maioria, na verdade. Então, só quando a gente pega o recorte mulheres, a gente já está falando de uma maioria. Então, realmente, assim, esse teu trabalho diretamente fortalecendo, né, principalmente psicologicamente, trabalhando nesse autoconhecimento das pessoas vindo do mundo, assim, desse universo que hoje a gente classifica como subrepresentados, porque, de fato, não estão à frente, né, não estão ainda ocupando as cadeiras de poder, né, de fato. Como que você vê isso para o mercado de trabalho hoje? E como que você acredita que essa dinâmica pode ser transformada? Bom, a gente está passando por uma transformação digital muito séria. E isso está impactando e vai impactar as nossas vidas. Tem uma pesquisa que diz que nós vamos viver os próximos 10 anos, 40 anos dentro de 10 anos, por conta da agilidade. Nós temos um processo muito sério que a gente precisa trazer mais mulheres para a tecnologia. E isso mulheres, PCDs, LGBTQIA+, é uma coisa inegociável. Porque se nós não tivermos
os grupos subrepresentados minimamente discutindo tecnologias, discutindo o impacto das IAs na nossa vida, nós vamos repetir as mesmas mazelas e de forma muito mais forte. Esse é um ponto. Quando a gente pensa nesse futuro que eu digo que é agora, a gente tem um outro agravante, que aqui é 2050, nós seremos a quinta população mais velha do mundo. E nós não estamos falando de etarismo. Nós estamos falando que estamos envelhecendo e precisamos programar esse futuro real. Porque é isso. É porque eu tenho filho e meu filho vai cuidar de você. Não, eu espero que seu filho pegue os panos de bunda dele e suma. Porque não é responsabilidade dele. Quando a gente pensa no mercado, o mercado está passando por essa transformação, que está sendo muito sutil, que as pessoas não estão percebendo, mas que estão acontecendo. Mas o meu convite para qualquer pessoa, tanto o líder branco cis, quanto a mulher negra subrepresentada do extremo, é que cuidem da saúde mental. Por quê? Os impactos que nós vamos vivenciar daqui para frente são, assim, inimagináveis. Então, eu estudo um pouco sobre transformação digital, eu estudo um pouco sobre o futuro de trabalho. Então, quando a gente pensa que na área de tecnologia tem mais de 800 mil vagas e não tem pessoas prontas para este ambiente, Ana, mas tem sim. Não tem. Essa estatística é do Brasil só? Não tem. Porque nós, 831 mil vagas, porque nós estamos falando sobre tecnologia da forma que a gente está falando agora. A gente ainda tem mais de 20% da população brasileira que não tem internet. Então, a gente está passando por uma transformação que vai requerer da gente muita resiliência emocional, porque as coisas vão mudar com muita facilidade. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, quando a gente pensa em ESG, quando a gente pensa na sigla toda, né, quando a gente pensa no social, nós estamos falando que as coisas vão mudar muito rápido e que nós precisamos estar presentes nessas mudanças. Não dá, que nem foi perguntado para mim, para a Ana do futuro. A Ana do futuro é agora. Porque se ela não estiver presente nas informações que para ela forem importantes, ela vai perder o foco e vai olhar para tudo. Que é o que acontece com todos nós, principalmente com a geração Z. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não funciona. Você precisa olhar para aquilo que vai fazer sentido para você e que vai causar maior impacto, não só na sua vida, como na vida de outras pessoas. E aí a gente está falando sobre propósito. E é importante entender que propósitos mudam. É igual carreira. Eu tenho que viver. Então eu passei a vida toda com movimentos sociais, eu tenho que morrer com movimentos sociais. Não faz mais sentido. Eu posso, sim, mudar meu propósito. Então, esse futuro que é agora exige da gente, primeiro, esse foco, tanto para empreendedoras quanto para as empresas, porque a quantidade de informação, além de nos adoecer, tira da gente o foco. Aquela história, aquela grama do vizinho que é mais bonita, linda, maravilhosa, eu não sei que ela é sintética, mas ela é linda e eu quero uma daquela. E as redes sociais trazem e amplificam isso, né? Porque você só mostra o que é bom ali, né, nas redes. Então, é muito difícil você mostrar a vulnerabilidade, você mostrar, né, as fragilidades e os desafios que a gente enfrenta, todos nós enfrentamos desafios diários, né? Menor ou maior escala, mas todos nós enfrentamos. Então, assim, isso que você traz é muito interessante. E a gente tem uma preocupação grande aqui no Elas no ISD, que é trazer realmente essa vertente de inovação e tecnologia. A gente tem a nossa conselheira, que é a Cristiane Lunardi. Alô, Cris! Que tem 30 anos de jornada aí na área de tecnologia, e a gente entende, assim como você, Ana, vocês que são profissionais renomadas de tecnologia, são realmente as pessoas que a gente tem que olhar, seguir e realmente ampliar a voz, né, de vocês, para que de fato tragam, e principalmente mais mulheres, que a tecnologia seja realmente mais inclusiva, né? Inclusive, eu estava vendo na semana passada que existem alguns dados falando que até a própria IA, ela é muito machista, porque você vê, todas as programações, todas as questões estão sempre um homem. Então, ela sempre verifica, quando você digita, por exemplo, no ChatGPT, determinada característica, ele sempre vai te remeter a um homem branco, cis, como a gente estava falando, porque, de fato, são essas pessoas que estão por trás fazendo a programação, né? São essas referências que a tecnologia tem também para nos prover as informações que dali saem, né? Sim, exatamente. E é só olhar quais são as assistentes virtuais. De quem é a voz? Aí é sempre uma mulher.
Porque é isso. É Eu isso. sempre lembro o seu papel é me servir. É aquela visão que nós temos, né? Se olharmos para trás, do presidente da empresa, que normalmente é um homem, e uma secretária auxiliando, né, com a sua agenda e com tudo mais, né? Eu sempre vou lembrar qual é o seu lugar. É isso. Por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, porque trabalha nesses vieses subjetivos. Esses vieses é natural. Por exemplo, eu utilizo o ChatGPT. E a programação dele é toda para me atender. Então, eu coloquei o máximo de informações possíveis sobre questões de mulheres, PCDs, LGBTQIA+, tudo que, para mim, peço para ela buscar na internet, focado nisso. Eu peço para ela criar uma senhorinha, ela vê com uma senhorinha branca e fala para ela, por gentileza, me cria uma senhora preta. Então, isso também é uma forma de você trazer dados. Eu sempre digo que os dados os dados são ou é o novo petróleo. É isso aí. A gente tem que ensinar a ferramenta, num viés ao qual ela se acostumou, que existem outras realidades além daquilo que ela está acostumada. E agora chamando-a de ela. A gente não sabe, né, se é o ChatGPT, a ChatGPT. Mas enfim, elucubrando. A ferramenta. A ferramenta. Porque, como a Ana está dizendo, se a gente doutrina que nos traga sempre exemplos enviesados, esses vieses, que são às vezes inconscientes e é o que ela propõe de quebrar nesse exercício de autoconhecimento, eles vão nos direcionando por um caminho que a gente aceita como normal, algo que já não é mais questionado. Parece normal você pedir para a ferramenta nos descrever a realidade de uma pessoa executiva numa empresa, e ela vai te contar a história de uma pessoa branca, homem, na faixa dos seus 40 anos, cis, sem pensar nos grupos subrepresentados. Porque não é a realidade dela. E é bem interessante que ontem eu estava fazendo uma pesquisa, pedi para ela dizer para mim, me mostrar quais eram as pessoas de sucesso no Brasil. E ela me trouxe mulher, trouxe homem, entende? Então, assim, existe uma responsabilidade minha. É a mesma coisa de você querer que o LinkedIn traga informações ou que o Instagram traga informações se você não coloca suas informações lá, se você não cria vídeos, se você não fala, que nem... Já é notado e sabido que a postagens de pessoas negras chegam em menor número de pessoas do que comparados a pessoas brancas. E ok, como é que eu mudo isso? Estando nas redes. Não adianta acreditar que o chat ou qualquer outra coisa vai ser diferente se eu não tiver uma conduta ativa de reprogramar isso. Então, todas as minhas redes e tudo que eu faço é sempre buscando trazer novas perspectivas. Então, no LinkedIn, esse mês, que é relacionado ao Juro das Pretas, eu resolvi... Estou fazendo uma postagem segunda, quarta e sexta só com mulheres negras que fizeram história ou que criaram coisas diferentes no Brasil. É sobre isso. Porque se alguém amanhã pesquisar, não vai dizer que não achou, porque tem. Eu coloquei lá, sou prova disso. É só uma postagem, mas é uma postagem que muda os algoritmos do LinkedIn. É isso aí. Ensinar as ferramentas e a inteligência a pensar de uma forma diferente. Eu vou te fazer uma provocação. Qual vai ser o último emprego do mundo? Comunicador. Ai, que bom. Que está relacionado a vendedor. Qual que é o primeiro emprego do mundo? Ufa! Qual que é o primeiro emprego do mundo? Vendedor. Vendedor. Esse é o primeiro emprego do mundo. E qual que vai ser o último? Vendedor. Vai vender para quem? Porque é isso. Você vende sua imagem. Hoje, como é que as coisas estão mudando, né? Eu estou na internet postando, fazendo coisas desde 2013. Você é a mínima noção de que a internet me traria tudo que ela me trouxe até hoje. Não foi programado, nunca nem... futuro do trabalho, a gente nem falava disso. Nem falava de influência. Não. As grandes marcas, durante muito tempo, elas olharam para os grandes influenciadores. Os caras que fazem... Só que agora elas começaram a olhar para os nanos influenciadores. Porque entende que eu influencio muito mais 10 pessoas do que você que tem 1 milhão influencia uma. É isso aí. Com mais profundidade. Então, o que vai transformar, e o que sempre transformou o mundo foram as relações humanas. Sem dúvida.
Então, nós estamos nos moldando, nós estamos também melhorando dentro desse processo. Mas eu sempre digo para qualquer pessoa, se quer desenvolver uma habilidade, desenvolva a habilidade da comunicação. E a habilidade de comunicação não é só chegar e falar no podcast. Está relacionado a você conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Está relacionado para você ter interesse em conhecer uma pessoa. Porque a partir do momento que você tem interesse em conhecer uma pessoa, você se torna interessante. É isso. Está relacionado a não só chegar em você e pedir algo. Está relacionado a estar disponível para doar para você, para contribuir com você. Porque, afinal, uma regra mental nossa, eu vou ter que devolver isso em algum momento. Então, as pessoas que entenderem de relações humanas e comunicação são aquelas que não vão ficar desempregadas. São aquelas que não sei nem se vai... Tem pesquisas que dizem que cada um de nós vai ter 5, 6 empregos no futuro próximo. Eu já tenho vários, desde sempre. Então, para mim, é super natural, é super simples. Então, tem esse mindset que é relacionado realmente a essa programação de você conseguir lidar com mudanças, que é uma coisa muito difícil para o ser humano que não está habituado. Então, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim, a Gabrielona ou o Gabrielão. Não vai funcionar mais. Não dá mais, eu acho que a sociedade já não comporta mais esses perfis, né? Eu nasci assim. Não comporta Triste mais. a vida de quem pensa desse jeito. É triste a vida. E me fala uma coisa, Ana, traz pra gente alguns exemplos, por favor, de impacto positivo que você tem através da sua consultoria, que eu acho que seria muito legal você poder compartilhar conosco, né? Além de todos esses maravilhosos exemplos aqui que você está... Tua trajetória em si já é um super exemplo, mas se você puder compartilhar um pouquinho pra gente de alguns exemplos, assim, de Posso, impacto. sim. A gente desenvolveu um projeto para a TIM. A TIM queria impactar e desenvolver a carreira de pessoas pretas. E começaram com o número de 100 pessoas. Hoje, eles já treinaram 4.000 pessoas com esse programa, que é um programa que passa pelo autoconhecimento, ancestralidade, passa por esse processo de planejamento de carreira. Por mais que o mundo está andando rápido, você precisa se planejar, porque você precisa saber minimamente onde você quer chegar, mesmo que mude o tempo para onde você quer chegar. Então, nós não somos programados para olhar para a carreira. Nós somos programados para trabalhar, trocar o nosso tempo por hora e, de preferência, um valor muito infime. Quando a gente planeja, a gente consegue entender o que mais é possível e quais as mudanças que a gente pode fazer e muito mais que isso. Quais são as competências que nós podemos utilizar ao nosso favor, né, quando a gente tira esse retrato. Falamos sobre essa questão de hard skill, soft skill, falamos sobre essa questão de que job script, gente, é inacreditável. Passei por várias empresas. A maioria das empresas não tem job script. E aí você não sabe por que o homem branco sobe e a mulher não sobe. Por quê? Esse homem branco, esse homem negro, que também tem esse processo, ele sai às 6 horas da tarde e vai jogar beach tênis com o chefe. Essa mulher vai cuidar da casa. Essa mulher gasta 12 horas a mais cuidando da família e da casa do que um homem. Uhum. Levando em consideração isso, a gente tem quase aí 100 horas dessa mulher se dedicando à família, à casa e ao trabalho, sem tempo de fazer relacionamento. Então, a gente ensina também essa questão do network, né? Desse processo de como fazer network e tal. Então, a gente eles já desenvolveram aí mais de 4.000 pessoas, mais de 20% já conseguiram ir para o próximo nível, querem se tornar líderes. Então, nós estamos terminando um processo na Oliver também, com um número menor, 30 mulheres. 30 mulheres não, 15 mulheres dessas 15, 30% também já conseguiu para o próximo nível de liderança. Estamos entrando agora na Mondelez para fazer esse processo também com pessoas negras para desenvolvimento de lideranças. Então, a gente passou aí por várias empresas onde a gente desenvolve essa liderança, porque, gente, vamos combinar. Sempre fui assim, da minha forma, do meu jeito, pessoas parecidas comigo. Aí, de uma hora para outra, fala assim, gente, vamos lotar essa sala de branco. Vamos lotar essa sala de PCD, de LGBTQIA+. Eu vou dizer, que isso? Eu não quero. Imagina, não sei. Então, trabalhar a liderança inclusiva é imprescindível para que este líder consiga entender que não é sobre ele. Não é sobre ele ser legal.
É sobre todos os viés que ele foi programado para ter, e ele repete esses viés em todas as relações, e que ele precisa olhar para esses viés para fazer melhores escolhas. E ele só vai conseguir fazer isso através do autoconhecimento. Porque aquela história, o que você ouviu sobre negros? O que você ouviu sobre mulheres? O que você ouviu sobre PCDs? E é isso que você repete enquanto líder em qualquer lugar que você for. Então, quando a gente pensa em liderança inclusiva, a gente passou por várias empresas falando sobre liderança inclusiva, treinando esse líder, para que ele entenda que, primeiro, ele é passivo de falhas. Porque na minha geração, você tem que ser bom, você tem que ser foda, você não pode errar. E aí, quando a gente pensa que o bom líder é aquele que minimamente escuta o seu liderado, é aquele que minimamente procura conexões que possam ajudar essa pessoa a se compreender, é aquela pessoa que direciona e é aquela pessoa que inspira através do exemplo, a gente começa a entender que a gente tem uma responsabilidade muito grande enquanto líderes, que aquele líder Gabrielão e Gabrielona não vai ter mais espaço. Os movimentos internos, os colaboradores vão começar a tirar esses líderes. Então, a gente tem um processo muito sério de mudança de mindset, de reprogramação. Quando diz que vai demorar 130, 140 anos para uma mulher, para a gente ter equidade entre homens e mulheres, não é à toa. Eu digo que existem 3 pessoas no mundo. Aquelas que fazem o que tem que ser feito, como tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Aquelas que só fazem se alguém mandar fazer, porque o chefe mandou, a mãe mandou, o vizinho mandou, e aqueles que estão morrendo. Essa é a nossa realidade. Então, quando a gente pensa em liderança inclusiva, é esse desenvolvimento dessas habilidades emocionais, de conseguir lidar com o diferente. E, Ana, pegando esse gancho, né, do que você trouxe, você vê o mercado de trabalho hoje já maduro o suficiente para essas transformações, ou você entende que sim, é necessário o poder regulatório, por exemplo, ou mesmo o poder regulatório do próprio mercado financeiro, que trouxe, inclusive, que é da onde vem até a origem do ISD, né, que teve a origem ali na questão do mercado financeiro. Como que você vê isso? Sem regulatórios e sem cotas, sem mudança. É o que eu vejo também. Ai, Ana, mas eu não queria ser cota, eu não queria, então fica em casa. Porque assim não vai acontecer. Se a gente tem aí leis de PCD, 3% nas empresas, eles não conseguem cumprir, não estão querendo cumprir, eles esperam pagar multa. Por que a gente acredita que vão olhar para mim, linda, legal, chique, rica, e dizer, vou contratar ela porque ela é legal? Não vai acontecer. Então, o ser humano não faz nada que... Tudo que a gente faz é para estar no conforto. Tudo que tira a gente desse conforto, a gente não vai fazer. Sempre existe um lugar que era dito que era para mim, homem, branco, cis, de classe média. Por que eu hoje vou abrir mão do meu espaço, que é o que eles acreditam, vou abrir mão do meu espaço para dar vaga para você? Então, Ana, e aí como que a gente consegue mitigar esse conflito? Porque já fica um conflito um pouco, às vezes, inerente, porque, lógico, a pessoa está ocupando um cargo de liderança, não quer abrir mão desse cargo, sabe que pode perder ali poder. Então, assim, como que a gente pode mitigar um pouco desses conflitos mesmo, né? Que eu acho que é muito mais aquela questão assim, eu não quero ocupar o seu espaço, eu quero também ter a oportunidade como você teve. Eu acho que é muito mais nesse olhar, né? Independente de ter sido uma questão regulatória, eu estou me colocando no papel de uma população subrepresentada. Somos 3 mulheres aqui, então, assim, como que a gente mitiga isso na prática, né? Essas nuances. Você já comentou aqui sobre a questão da liderança, né? Da capacitação da liderança. E o que mais que a gente pode fazer? Eu acho que é um processo de a gente colocar as pessoas para conversar. Porque, primeiro, é entender que diversidade, equidade e inclusão, ESG, não é sobre regulamento, não é sobre tirar pessoas brancas. Não gosto de pessoas brancas, vou tirar. Não é sobre isso. Não. É sobre a gente criar um ambiente próspero e abundante através da inovação, através de novas metodologias, novos produtos e novos serviços, e que inclua um maior número de pessoas diversas. Porque sem a colaboração de pessoas diversas, eu vou ter o mesmo olhar enviesado, eu vou entregar as mesmas coisas. E eu trago um exemplo meu, que na geração da minha mãe, mesmo que ela fosse maltratada num determinado lugar, ela voltava para comprar, para comprovar que tem dinheiro. Na minha geração, eu
não faço isso. Então, eu sou motoqueira, sou harleira, fui comprar a minha moto, a pessoa não me deu a mínima atenção, nem tchum para mim. Conversando, ela perdeu a venda, eu fui para uma outra loja e comprei em outra loja. E nós estamos mudando. E quando nós entendemos, enquanto cidadãos, que o nosso dinheiro tem valor, seja R$1 ou 1 milhão, nós também mudamos essa dinâmica. Porque, gente, temos que parar com essa ilusão de que é legal, que vai ser fácil, que vai dar tudo certo. É tudo sobre dinheiro. Poder é dinheiro. Por que eu luto por isso? Porque eu quero ter esse dinheiro, eu quero ter esse lugar, eu só quero que seja dessa forma. E como é que eu começo a mudar mindsets? Através das conexões. Não tem como você falar sobre uma pessoa negra ou entender minimamente os desafios de uma pessoa negra se você nunca conviveu com uma pessoa negra. Isso acontece também com mulheres. Então, nós precisamos criar mais espaços de diálogo. E muito mais que isso, é entender que diversidade, equidade e inclusão, ESG, é sobre conversas difíceis. É sobre eu ter que olhar para o espelho e ver que eu não sou tão legal assim. É sobre eu ter que olhar para uma pessoa, mesmo não gostando dela, do cabelo dela, da roupa dela, e entender que ela é um ser humano, que ela merece oportunidade também e que eu sou essa ponte. É entender que os meus privilégios fizeram eu chegar até aqui. E com esses privilégios eu posso ajudar outras pessoas a chegarem também. Mas eu preciso me enxergar como um indivíduo em constante aprendizado. E nós entramos nesse processo de que eu sou única, eu sei de tudo, eu sou a boa, e o outro não sabe nada. Então, estar disposto a aprender, reaprender e aprender novamente. Eu acredito que esse é o caminho, e sem diálogo, sem transformação. Sem cotas, sem regras, sem transformação. Porque se não precisasse, a gente não estava agora falando sobre isso. Sem dúvida. Não, e a McKinsey trouxe uma pesquisa de 2021, onde ela fez aquele Diversity Matters, onde ela traz que 25%, na verdade, empresas que têm 25% mais diversidade, né, elas têm 25%, isso reflete 25% nos seus ganhos, ou seja, no seu EBITDA, que eu adoro quando você traz essa fala do mercado financeiro, porque, afinal de contas, ESG é vantagem competitiva. A empresa que, de fato, aposta no ESG, ela vai ter vantagem competitiva, ela vai ter o seu negócio mais resiliente, ela vai fazer o seu impacto social, ou seja, ela vai ter menos turnover, ela vai ter menos gasto e ela vai impactar positivamente o meio ambiente também, entendeu? Então, assim, ela vai ter esse ganha-ganha. Sim. E tem essa questão aí que vem a McKinsey trazendo que, de fato, empresas mais diversas têm um rendimento 25 maior nos seus resultados financeiros, né? Acho que isso já mensura, isso globalmente falando, né? Um recorte global que ela trouxe. Então, eu acho que casa muito com essa tua fala, que é isso mesmo. E empresas perenes, né, gente? Porque é disso que a gente está falando. Claro. Porque qualquer empresa vai morrer amanhã, qualquer uma. Pode ser Google, pode ser Apple, pode morrer amanhã. Porque tudo está transformando muito rápido. Mas acho que tem um ponto também que eu acredito que é um desafio do Brasil, é que quando a gente pensa em ESG, quando a gente pensa em diversidade, equidade e inclusão, nós estamos olhando metodologias europeias, metodologias dos Estados Unidos. Nós somos o quinto maior país de extensão do mundo. Somos o segundo país mais desigual do mundo. Somos o primeiro país que mais mata trans no mundo. Então, e o país mais ansioso mais diverso do mundo. E o país mais ansioso. O país mais ansioso do mundo. Então, nós precisamos, e eu acredito que falta no mercado, uma metodologia que consiga avaliar isso. Por quê? Falar de diversidade e inclusão e que é melhor nos Estados Unidos é fácil. Agora, num país como o nosso, com essa amplitude de mais de 8, nem lembro se é 8 bilhões, 8 milhões de dimensão, não é simples. Não. E nós precisamos nos debruçarmos em metodologias, porque hoje nenhuma empresa consegue comprovar que realmente diversidade e inclusão é positivo. Porque não tem uma metodologia, não tem uma continuidade. Eu começo agora, faço uma palestra, já acho que já está tudo bem. Entendeu? Então, a gente ainda está muito bebezinho nesse processo de metodologia. E é um sonho. Quem quiser vir comigo nesse processo, esse é um sonho meu, criar uma metodologia para fazer diversidade, equidade e inclusão acontecer. Porque eu faço do meu jeito, você faz do seu jeito, tem 500 mil consultorias, cada um faz do seu jeito.
Mais uma metodologia que uniformizasse o mercado minimamente e a gente conseguisse apurar os dados, avaliar, olhar, acompanhar, seria interessante. Vamos porque falar a respeito. porque o Brasil é muito concordar grande, mais. né? Não tem como. Eu consumo muito conteúdo de história, filosofia, sociologia, e a gente tem uma herança e um cenário muito complexo, mesmo sendo um país jovem, em termos do que a gente recebe para configurar o cenário que se desenha hoje. E também acho leviano, é até meio poliano, assim, né? Vamos pegar metodologias de países milenares, ancestrais e tentar aplicar aqui. Ok, mas se não houver uma customização para os desafios que a gente tem, com a realidade que a gente enfrenta, 4 estatísticas que vocês trouxeram aqui, que são apenas 4 no universo de centenas de outras, que classificam o nosso país como a beleza que ele é e o desafio que ele é também. E aqui fica um convite, né, para nós embarcarmos nessa jornada de entender. Ok, estamos fazendo essa intervenção. Historicamente, somos um país com crenças messiânicas. Acreditamos que vai vir um herói num cavalo branco resolver todos os nossos problemas com uma intervenção de 1 hora numa palestra que fale sobre diversidade. E o depois é descontinuado porque a ansiedade vem para falar que agora a gente já tem um outro problema para resolver. Sim. Então, essa pauta, ok, já lidamos com isso hoje. Fizemos num período de 365 dias, 2 horas de treinamento, tá bom. Agora vamos focar em outras pautas que são prioritárias. E a dificuldade de a gente manter, que foi o que ela disse lá no início. Você tem que programar, você tem que mensurar, você tem que olhar para o que está acontecendo e reprogramar sempre que for preciso. Essa dificuldade que a gente tem em manter constância dentro de um mesmo caminho que decidiu ser seguido. Acho que é um grande desafio que está na mesa, não é um trabalho apenas para nós 3. Não. Fica esse convite também, Mas né? fica esse convite. E esse entendimento que é uma jornada, né, gente? Uhum. Eu não cheguei aos 50 anos quase sem passar pelos 30. É isso. E querer que uma empresa se torne diversa de um dia para o outro é jogar dinheiro fora. É jogar dinheiro fora. Concordo, Ana. E é isso que as empresas estão fazendo, jogando dinheiro fora, criando pilulazinhas, criando produtinhos, criando, em vez de focar, investir grana, planejar, colocar em prática, monitorar, fazer os ajustes, apresentar para o mercado, porque tem muita empresa assim, tem muitos desafios, mas tem muita empresa fazendo coisa boa. Ah, mas eu não vou mostrar para o mercado, porque o mercado vai achar. Cara, você pode ser o player do mercado, você pode ser copiado. Então, a gente também tem esse negócio, né? Ah, não vou falar que a minha empresa faz isso, porque as pessoas vão achar. Elas vão achar de qualquer jeito. Então, por gentileza, influencia o mercado de forma positiva. Faça você ou não faça, elas vão achar o que elas quiserem. isso. É isso. Não, e Ana, o papo tá tão bom, a gente tá se encaminhando aqui para o final, né? E eu gostaria, assim, de pedir para você, de forma muito gentil, que você traga pra gente uma dica que você possa dar para quem tá nos assistindo, quem tá nos ouvindo também, para que possa, de repente, trazer mais inspiração ainda para essas pessoas. Bom, é importante as pessoas entenderem que elas são importantes, da forma que elas são. E uma outra coisa que eu gosto de trazer é: seja você e mude o mundo. Quanto mais autêntica você for, e autêntico também, mais você está próximo de ser genuíno e entregar o seu melhor. Quando você passa tempo copiando, olhando a graminha sintética dos outros, você se perde. Então, meu convite, olha sempre no espelho e diga: eu sou bom, eu sou boa, eu sei fazer, é para mim. Que quanto mais você fortalece o seu espírito, mais a certeza de que você vai ter uma vida mais leve. Porque é para isso que a gente está caminhando daqui para frente. Né? Então, minha mãe demorava 15 horas numa costura, numa máquina. Hoje eu passo 4, 5 horas pensando no que é importante para transformar o meu mundo e o mundo de outras pessoas. Então, nunca subjugue quem você é. Porque é você, por ser você, que faz a diferença no mundo. Na minha vida isso foi transformador. Quando eu decidi também ser genuína como eu sou, o pessoal falou até: você não quer tirar o relógio para tirar foto? Eu falei: mas essa sou eu gosto de coisa colorida que chama atenção. Ai, mas não tá combinando. Sinto muito. O que vamos fazer com essa informação? E isso é muito libertador também, como você disse no início. A gente entender que com as nossas próprias peculiaridades, a gente tem muito a entregar, muito a oferecer e tentar tirar essas camadas de vieses inconscientes que nos limitam muito mais do que nos abrangem, nos deixam com uma visão mais ampla para entregar para o mundo que a gente verdadeiramente quer fazer, né? Sem os nossos grandes desafios, que às vezes são vistos como um copo meio vazio, mas podem ser muito mais um copo mais cheio.
Você falou que para chegar aos seus quase 50 passou pelos 30. Se você olhasse para Ana de 30 hoje, o que você diria para ela? Ô, minha filha, como você é linda. Como você é rica. Continua. É isso aí. Continua. Uhum. Você vai cair, você vai levantar, você vai querer desistir. Tem dia que você tá chateado, tem dia que você tá triste. Mas o que vai fazer você chegar lá não é o quanto você é boa, mas o quanto você é disciplinada e constante. Maravilhosa. Resiliência, né, Ana? Resiliência, que é a palavra que nos guia, não tem como, né? Não, porque a gente vai ter vontade de desistir sempre, gente. Todos os dias. Todos os dias. Porque é isso, a gente tem que lidar com muitas coisas. Exato. E é independente, e eu sempre gosto de trazer quando a gente pensa em líderes, independente se você é branco, se você é preto, se você é verde, se você é azul, você é um ser humano. E você tem dores. Uhum. Então, porque a nascera sente menos dor do que um homem branco ou vice-versa. Não. Essas dores precisam ser acolhidas, precisam ser vistas e precisam ser cuidadas. Então, todos nós temos dificuldade, desde o mais rico do mundo até o mais pobre. Porque a gente tem que lidar com a gente mesmo. E se a gente não conseguir se olhar como uma pessoa de valor, a gente também não consegue fazer a transformação, nem na gente e nem mostrar isso para o mundo. Com certeza. O futuro não é para onde nós estamos indo, é o caminho que nós estamos construindo, não é? O futuro é nesse presente. Mensagem final que você queira deixar para quem acompanha nosso conteúdo? Fica à vontade se quiser falar para a câmera. Maravilha. Gente, foi um prazer estar com vocês. Eu tenho certeza que vocês terão bastante insights, então anotem. Meu convite para vocês é que vocês me sigam lindamente em todas as redes sociais. Ana Minuto, a linda, trabalhando para ser a Rich. Então, meu convite para você é que você também trabalhe. E a riqueza não está só relacionada a dinheiro. Está relacionada ao valor que você dá ao seu tempo, está relacionada à sua saúde, está relacionada à atividade física, está relacionada a você fazer o que faz sentido para você e que mantenha a sua vida mais plena. É isso, tchau! Ideia brilhante, hein? Obrigada, gente. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Pela Voz Delas. Mariana Laranjeira, Letícia Sugai, a gente ouviu Ana Minuto. Obrigada, nos vemos numa próxima. Obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada, Ana.